E hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que termina na semana que vem. Mas nós terminaremos na semana que vem de uma forma diferente, porque a semana que vem é o domingo da Páscoa, então nós falaremos sobre a ressurreição. Essas perguntas, vamos dizer que são mais polêmicas, que instigam a nossa curiosidade, se Jesus é mais um líder religioso, né? Se ele é apenas mais um mártir, ou como a de hoje, se Jesus é apenas um ser evoluído. Essas perguntas que nos instigam, elas terminam hoje. Elas terminam hoje no sentido de que o que eu quero passar para os irmãos aqui, o que nós queremos compartilhar nessa noite, é algo que, dentre essas vozes populares, dentre essas opiniões que as pessoas têm sobre Jesus, essa é uma das perguntas assim que eu acho que mais impactam a pessoa e a verdade de Jesus. Essa é uma das perguntas que mais mancham ou complicam, deixam embaçada a verdade sobre quem é Jesus. Porque pensar sobre Jesus e perguntar, será que ele é um ser evoluído? Isso parece para alguns ouvidos, para aqueles ouvidos que estão há mais tempo na igreja, algo muito distante e até ofensivo. Mas para outras pessoas que já tiveram contato com outras religiões, com religiões orientais, tiveram contato com outras formas de encontrar o seu eu interior, a sua espiritualidade, essa não é uma pergunta tão distante. Essa é uma pergunta real. Essa é uma pergunta que faz parte da dúvida que paira na mente dessas pessoas. Então, falar sobre Jesus como um ser evoluído é também nos perguntarmos se ele é misterioso, se Jesus é um mistério que nós não temos como saber o que é de fato. Algumas religiões, né, religiões de mistério, são aquelas seitas, né? Nós sabemos que quem está dentro sabe o que é, mas não pode falar, e quem está de fora imagina o que acontece lá dentro. Acontece tal coisa, tal ritual acontece naquela seita, tem isso aqui que acontece, e a gente fica especulando, e é um mistério, porque aqueles que são iniciados, e essa é uma palavra muito importante para essa seita, aqueles que são iniciados, eles vão atingindo graus, eles vão passando de uma etapa a outra, até que eles consigam atingir esse ser evoluído, ou dos diversos nomes que as seitas e essas religiões têm para descrever aquele que se aperfeiçoa naquela prática misteriosa, ou naquela prática religiosa misteriosa. Qual é a causa oculta, desconhecida e inexplicável para Jesus ter evoluído? Qual é a causa? Será que ele é de fato esse ser misterioso? Será que ele é esse ser evoluído? O que fez com que ele se tornasse esse ser tão evoluído? Qual é o segredo escondido por trás do misterioso Jesus? Será que ele tinha um conjunto de doutrinas que só os seus iniciados também poderiam conhecer? Será que somente ele tinha algo que outros não tinham? E que passavam para os seus discípulos? E por isso que hoje ele é tão difícil às vezes falar sobre Jesus nessas muitas opiniões diferentes. Será que Jesus é um ser evoluído? Será que Jesus é esse mistério para mim e para você? E é interessante porque falar sobre essas coisas, mistério, aquilo que nós não entendemos, sobre essas seitas e religiões, as quais nós não sabemos o que acontece, nos traz esse ar misterioso, né? Nos traz esse ar de o que será que acontece? Como que será que... Então, será que Jesus tem alguma coisa de misterioso? E eu não queria te decepcionar, mas eu queria começar te dizendo que é o seguinte: se a pergunta é, será que Jesus é um ser evoluído, misterioso, que nós não conhecemos e só aqueles iniciados podem conhecer, o meu propósito aqui hoje é deixar Jesus e a sua pessoa o mais claro possível. Então talvez, à medida que a gente converse sobre a nossa reflexão aqui, você se frustre um pouco, porque você está com essa expectativa do mistério, você está com essa expectativa de ouvir algo que você nunca ouviu, como se você ouvisse algo de um ritual que só os iniciados conhecem. Porque Jesus, ele não só não é um ser evoluído,
ou não é um mistério, como essas religiões apresentam, porque o intuito dele é apresentar com clareza, com transparência, de forma compreensível, quem ele é. O mistério, ele faz parte da nossa história, da história humana. O mistério faz com que a gente fique instigado e querendo conhecer e saber o que aconteceu e o que não aconteceu. Quando às vezes vemos as religiões antigas que faziam caminhadas pelas florestas e ritos misteriosos, essas coisas nos instigam, a gente fica curioso, instigam a nossa curiosidade. E quem está dentro sabe o que acontece, quem está de fora não sabe. Jesus também é visto por alguns como esse ser evoluído, como alguém que conseguiu transcender a um nível de espiritualidade maior. Mas será que é isso que as testemunhas oculares de Jesus dizem sobre ele? Será que é isso que Jesus apresentou de si? E será que é isso que nós temos registrado a respeito das pessoas de Jesus? As religiões de mistério, as religiões que fazem com que seus iniciados evoluam até se tornarem seres evoluídos, elas têm mistérios que são encobertos, elas têm enigmas, elas têm ritos que são muito fechados e guardados para aquelas pessoas. Ao contrário disso, o Evangelho de Jesus, ele é um mistério que é revelado. Lembra daquela passagem que diz que nos últimos tempos o mistério nos foi revelado? Aquilo que estava encoberto foi visto. Um dos milagres que aconteceram na ressurreição de Jesus, mortos se levantaram em Jerusalém, foram ressuscitados depois da ressurreição de Jesus, vários sinais, né, na natureza, mas um deles foi que o véu do templo se rasgou. O templo, no Antigo Testamento, ele era feito por 3 partes. O pátio comum, em que todos podiam entrar, era onde eles levavam um cordeirinho, para que o sumo sacerdote fizesse o sacrifício, e eles tivessem os pecados perdoados, né? O cordeirinho sendo sacrificado era uma representação daquilo que o cordeiro perfeito de Deus faria lá na frente. Mas tinha um outro lugar, que era o santo lugar. O santo lugar era o lugar onde ficava a mesa dos pães, o candelabro, era um lugar que somente os sacerdotes podiam entrar. Mas havia um terceiro lugar, que era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele era o lugar onde a Arca da Aliança ficava. E a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. E nesse lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar para limpar. E é interessante, porque se o sumo sacerdote entrasse em pecado na presença de Deus, ele morria, porque a presença de Deus estava manifestada na arca. Então, eles tiveram que encontrar um artifício, que eles amarravam uma corda no pé do sumo sacerdote que entrasse. Se ele estivesse em pecado e viesse a morrer, eles puxavam ele de lá, para que eles também não entrassem, porque eles não poderiam entrar na presença do Senhor, no tabernáculo montado. Quando o Senhor Jesus ressuscita, o véu, a palavra de Deus diz que o véu é rasgado de cima a baixo. E quando a gente pensa véu, a gente pensa num véu como o nosso, né? Às vezes quando a mulher usa um véu de casamento, que ela põe por sobre o rosto, mas ainda assim você vê o rosto dela, você ainda vê as características, as formas do rosto dela. Esse não é o véu descrito no templo. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos eram cobertores de lã de ovelha, que eram presos um ao outro, fazendo de uma espessura como se fosse de uma parede mesmo, porque era para impedir a visão do que estava lá dentro e era para impedir a passagem das pessoas. Se você vê um cobertor que seja bem amarrado nas pontas, você não passa direto. E se você tem mais cobertores colocados juntos, costurados, formando ali uma barreira, você não consegue passar e não consegue ver. Isso deveria simbolizar e ensinar ao povo que a presença do Senhor é inacessível aos pecadores. Os pecadores não entravam na presença do Senhor. Eles não podiam, por serem pecadores, estar na presença do Deus que é santo, 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 e ainda continuarem vivos. Mas quando Jesus ressuscita, esse véu se rasga de alto a baixo. E lá no texto de Hebreus diz que Jesus é o novo e vivo caminho que nos conduz à presença desse Deus. Então a Arca da Aliança, que continua representando a aliança do Senhor, que continua representando a presença dele, agora é desvendada, agora é aberta, porque Jesus abriu esse novo caminho, para que eu e você pudéssemos conhecê-lo e conhecê-lo como ele é. Jesus é, na verdade, revelação e não mistério.
Jesus é aquele que descortina. Jesus, na verdade, ele é o esclarecer. Quando você entra num cômodo escuro da sua casa, acende a luz e vê todas as coisas, essa deve ser a visão que eu e você temos da pessoa de Jesus. Ao invés de ser um mistério, que apenas um ser evoluído que aos seus iniciados dá a entender como chegar a ser esse ser evoluído também, ele é aquele que ilumina, ele é aquele que é descrito como a luz. No começo do Evangelho de João, ele começa dizendo assim: e ele era a luz, e a luz esteve entre nós. Então eu e você precisamos entender que ao invés dessa curiosidade que o mistério pode nos causar, o que nós precisamos ficar maravilhados, e o que eu quero que você procure nessa noite se maravilhar, é com a grandeza desse Deus ao se manifestar. Ele é grande não por ser escondido, mas ele é grande por se manifestar. Ele é grande por se revelar. Ele é grande por mostrar a mim e a você quem ele é. Ele é grande por apresentar-se de uma forma que seja compreensível a mim e a você. Deus é infinitamente maior do que eu e você. Nesse sentido, ele é incompreensível. A minha e a sua mente jamais conseguirão captar ou cooptar quem é a pessoa de Deus por completo. A Bíblia, embora ela seja a palavra de Deus, ela não expressa quem é Deus completamente. Ela não seria capaz, porque se ela o fizesse, Deus não seria quem ele é. Deus é infinitamente maior do que a palavra nos consegue revelar. Mas aquilo que a palavra revela é verdadeiro sobre o Senhor, mas ela não revela tudo. Ela revela parte, ela revela aquilo que era o propósito de Deus nos revelar. Mas Deus é infinitamente maior. E mesmo ele sendo esse Deus infinito, esse Deus incapaz, insondável, né, como diz nos Salmos, mesmo sendo esse Deus insondável, que nós não conseguimos compreendê-lo, ele faz questão de se revelar. Ele faz questão de se comunicar comigo e com você. Ele faz questão de mostrar para mim e para você quem ele é. E hoje o que eu quero me atentar aqui, em duas verdades, é como ele faz isso. Eu comecei dizendo aqui que ele já se dispõe a isso. A grandeza do Evangelho é se revelar. Não há mais mistério, não há mais separação. Jesus é o novo e vivo caminho. Quem quiser vir ao Pai precisa ir até ele. Isso está claro. Mas eu quero perceber com você a grandeza naquilo que é comum, que é a forma como ele se revela a mim e a você. Abra a sua Bíblia lá nos últimos versículos do Evangelho de João. João capítulo 20, verso 24. Evangelho de João capítulo 20, verso 24. Nós leremos o 24 e o 25. João 20, 24. Falei 20, né? 21, perdão. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que o registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Talvez até o texto dessa noite te deixe um pouquinho assim, mas eu esperava algo mais misterioso. Eu esperava algo que me instigasse, que me intrigasse mais. Mas veja, eu quero perceber com você a beleza desses últimos versos do Evangelho de João, como ele termina. Perceba, Jesus não é um ser evoluído, mas é o Evangelho que revela o mistério de Cristo. E olha como que João faz isso. Ele diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Então, eu e você precisamos nos perguntar: quem é esse discípulo? Quem é esse discípulo que está dizendo, eu dou testemunho dessas coisas? Esse discípulo era João, também chamado de filho do trovão, filho de Zebedeu e de Salomé e irmão de Tiago. João é o discípulo mais discreto de todos eles. Apenas 3 vezes ele aparece no livro de Atos. Se por um lado Pedro, na primeira parte, no primeiro momento do livro de Atos, Pedro é o protagonista, depois Paulo e os seus amigos Lucas, Silas são os protagonistas. João aparece apenas 3 vezes, naquela passagem em que Pedro é o protagonista daquele momento, em que eles passam pela porta do peixe, o paralítico está lá, e Pedro diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda.
As palavras são de Pedro, mas o texto menciona que João estava lá. Isso em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 4, quando Pedro foi preso pelo Sinédrio, João estava com ele. E depois, João estava entre aqueles que confirmaram que os irmãos de Samaria também receberam o Espírito Santo de Deus. E também foram batizados no Espírito e eram agora crentes no Senhor Jesus. São os 3 momentos que o Evangelho registra. Ele, nem mesmo no seu Evangelho, ele se refere a si mesmo como João. Ele se refere àquele a quem Jesus amava. Esse é o discípulo mais discreto do Novo Testamento. Foi exilado em Patmos, foi o último apóstolo vivo, aquele que registrou as últimas revelações da palavra de Deus, o Apocalipse. João é a grande testemunha, como diz no próprio livro de Apocalipse. Exilado pelo imperador, o discípulo amado foi aquele que conviveu e conheceu o Senhor de perto. Ele era aquele, como diz nos evangelhos, que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era íntimo de Jesus, ele era mais próximo de Jesus, mesmo dentre os discípulos. Em Patmos, o Senhor vem até João acompanhá-lo, porque ele estava só, exilado naquela ilha, e João diz: eis que viu os céus abertos. Ele viu o trono, a glória da segunda vinda, viu as maravilhas que o Senhor Jesus ainda fará, porque o Senhor o escolheu para revelar-se e revelar a mim e a você hoje o mistério, por meio dessa testemunha que nos relata esses acontecimentos. Hoje, alimenta a nossa esperança essas verdades que João deixou registradas. E ele não registrou aquilo que ouviu de outra pessoa, ele registrou aquilo que viu e ouviu do Senhor. Ele registrou aquilo que viveu com o Senhor. Então, a atitude iniciada por Jesus, por Deus, de se revelar, ele se revelou, veja a forma, porque eu disse que nós vamos nos preocupar com como, a um homem comum, um pescador, um homem, talvez um João que não tivesse a expressão ou a grandiosidade de tantos homens da sua época. João era um homem comum. Os discípulos de Jesus são pessoas comuns, são pessoas que trabalhavam no seu dia a dia, como vimos aqui, não eram os mais inteligentes, nem os mais hábeis, eram homens comuns, que o Senhor Jesus escolheu para que por meio deles, por meio desses homens que ele escolheu, a sua verdade, o seu mistério, fosse revelado a todos. Aquilo que ainda não havia sido compreendido, fosse compreendido pelos relatos que esses homens de Deus registraram. João escreve grande parte do Novo Testamento, apenas Paulo escreve mais que ele em todo o Novo Testamento. João entendeu quem é Jesus. João respondeu a pergunta, quem é Jesus, a ele mesmo. E ele não só entendeu, mas ele creu no seu coração. E porque ele creu, ele se tornou um discípulo. Essa ordem é muito importante. João conheceu Jesus, ele respondeu a pergunta, quem ele é, ele descobriu quem Jesus era de fato, e aí ele creu que Jesus era o enviado de Deus, e se tornou um discípulo. E quando se tornou um discípulo, ele fez algo que ia para além dele, com toda certeza, por ser um homem como eu e você, ele não imaginava o tamanho, a abrangência, o alcance daquilo que ele estava fazendo. Com certeza João não imaginava que eu e você seríamos abençoados por aquilo que a pena dele deixou registrado. João conheceu, creu, se tornou discípulo e registrou para mim e para você. Veja que nós lemos, este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos. Ele dá testemunho dessas coisas. Essa é a segunda verdade. Ele não só é um discípulo de Jesus, que afirma ter essa fé porque ele foi convencido, ele viveu, ele viu quem era o Senhor, conheceu o Senhor, mas ele decidiu dar um testemunho. Esse é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que este relato é fiel. Olha que interessante sobre esse testemunho. O Evangelho, ele não é uma narrativa de fatos isolados e descomprometidos. Ele não é um amontoado de lembranças dos discípulos. Os evangelhos não são isso. O evangelho de João, por exemplo, ele é uma narrativa. Ele é a história daquilo que ele viu, experimentou Jesus fazendo. Ele está dizendo, eu vi isso acontecer. Imagina que você tenha visto alguma coisa, tenha tido uma experiência diferente. Você tenha tido, não sei, a experiência de ir num outro país. Você tenha tido a experiência de
sei lá, conhecer uma outra cultura, você tem uma experiência diferente da que nos é comum aqui na nossa região. E você chega e diz: eu vi isso acontecendo, eu experimentei, eu vi como é diferente, eu vi as características daquilo, eu presenciei e fui impactado por aquela experiência. João está mais ou menos dizendo isso. Eu estou relatando a vocês a pessoa a quem eu conheci, embora seja de uma grandeza muito maior do que eu posso registrar na minha pena, pela minha pena, mas eu estou aqui contando a vocês aquilo que eu vi e vivi com esse Jesus. O Evangelho é a apresentação de uma pessoa. Cristo Jesus é o centro da revelação. É Ele quem revela-nos quem é Deus. O Evangelho não é um conjunto de ideias, mas é uma pessoa. E à medida que você lê os Evangelhos, o Espírito Santo de Deus, por meio do que as testemunhas registraram, eles apresentam a você uma pessoa. Se você lê o Evangelho e apenas foi impactado por algumas circunstâncias legais que aconteceu ali, gostou de alguns milagres, achou algumas palavras de Jesus interessantes, como de um mestre sábio, ou apenas um líder religioso que colocou ou que deu uma nova cara para o judaísmo, se você viu apenas isso, você não entendeu a mensagem dos Evangelhos, porque os Evangelhos têm uma mensagem muito clara: te apresentar uma pessoa, Jesus Cristo. E diante dessa pessoa, Jesus Cristo, que ela tem, como eu e você, olhos, mãos, Jesus chorou, Jesus sofria, Jesus se alegrava, Jesus comia como eu e você, mas que nessa pessoa, que mesmo sendo como eu e você, naquela pessoa residia a plenitude de Deus. Nele estava a presença daquele que é o Criador de todas as coisas. Que quando eu e você lemos os Evangelhos, que nós nos deparemos com aquele que fez todas as coisas. Não um ser misterioso, não um ser evoluído, mas alguém que se revelou. A grandeza do Evangelho de Jesus e do Senhor está em Ele se revelar, Ele se mostrar, Ele apresentar de formas claras a mim e a você quem Ele é. João também escreveu 3 cartas no Novo Testamento. E na primeira carta que ele escreveu, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós proclamamos, a palavra que está lá no original, ela é proclamar no sentido de falar, mas ela é proclamar no sentido de registrar, no sentido de deixar anotado. Ela tem a ideia de que eu estou te deixando algo que você não pode se esquecer. Então a preocupação de João era: eu estou escrevendo algo que vocês não podem se esquecer. Esse Jesus com quem eu conheci e andei, esse é o Jesus que transforma a vida de vocês. João, então, ele não só testemunhou, mas ele registrou a sua caminhada com Jesus. Ele mostrou como aquilo transformou a vida dele. Veja que como maravilhoso. Veja como Jesus faz isso, é maravilhoso. Ele pega pessoas comuns, homens como eu e você, anda com eles, mostra-se a eles como um deles, como um homem, mas também mostra-se a eles como Deus, pelas coisas que fez e pelas verdades que ensinava. Ele ensinava com autoridade, e ele faz isso para que aqueles a quem eles depois falariam também pudessem crer. A grandeza do Senhor, a sua infinita sabedoria, incomparável. Veja que processo simples e claro ele escolheu para que eu e você o conhecêssemos. Se eu e você abrirmos as páginas da palavra de Deus, se eu e você lermos os Evangelhos, nós podemos saber plenamente, perfeitamente quem é Jesus. Não completamente no sentido de sabermos todo, porque como eu disse, Ele é Deus, Ele é infinito, mas perfeitamente no sentido de que aquilo que está registrado é a verdade de Deus. Isso não está oculto em alguma seita, isso não está oculto por ser Ele um ser evoluído. Isso está claro, isso está escancarado para mim e para você, porque um discípulo que conheceu, creu, caminhou com Ele e registrou essas coisas, nos deixou esse legado. Algo simples, mas tão grandioso.
uma forma tão comum, mas a forma com que Deus fez para que eu e você o conhecêssemos e não tivéssemos dúvidas de quem Ele é. Tantas e tantas testemunhas. Esse versículo que nós lemos de João, capítulo 3, João capítulo 1, versículo 1 João capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: nós proclamamos, nós anunciamos aquilo que sabemos, aquilo que ouvimos, aquilo que vimos. Aqui tem uma coisa muito interessante. A palavra que João usa nesse versículo é uma palavra bem diferente para o que se ele quisesse expressar só tipo assim, eu escrevi alguma coisa, ele não usaria essa palavra. Ele usou a palavra aqui, oikos, de onde hoje na nossa cultura nós temos a palavra economia, né? Oikonomia, que é administração da casa. Quando João está escrevendo, veja, ele está escrevendo uma carta era direcionada para a igreja, então ele escreve para a igreja: nós sabemos de quem eu estou falando, porque ele sabia que o testemunho que ele estava anunciando não era um testemunho que só ele sabia, ele não era um iniciado da seita de Jesus que sabia aquilo que os outros não sabiam. Ele está dizendo assim: o mesmo Jesus que eu andei com ele, o conheci e criei, vocês também o conheceram e creram, e a fé de vocês é verdadeira no coração de vocês. Eu gosto muito de também ler coisas que não são de autores que não são necessariamente cristãos, para que a gente possa aprender e desenvolver. E tem um deles que chama Friedrich Nietzsche, ele é um alemão, e ele tem uma frase muito famosa que é: Deus morreu, Deus está morto, nós os matamos. E aí que tem aquele filme hoje, né? Deus não está morto, é uma resposta a essa frase dele. Só que o Friedrich Nietzsche, em uma dos seus escritos, ele escreve algo que eu acho assim, espetacular. Ele diz assim: a fé no coração das pessoas parece ser uma centelha que nunca se apaga, podendo ser jogado rios de águas e águas, mas há um pequeno toque, num momento inesperado, ela surge novamente. A fé surge no coração das pessoas. Veja, ele não é um cristão, ele está descrevendo o que ele vê na vida das pessoas em relação, e ele era alemão, eu não mencionei isso, mas ele era alemão, então a Alemanha é um país fortemente cristão. Então ele está falando diretamente sobre a experiência das pessoas com o cristianismo. E ele diz: por mais que você tente apagar a chama da fé no coração das pessoas, não é possível. Parece que ela sempre está lá e ela renasce. Aquela chama continua acesa. Isso é bonito demais. É a descrição de alguém que não tem a fé que eu e você temos, alguém que era ateu, que não cria, mas dizendo: ao olhar para a vida daqueles que creem, eu vejo algo que eu não consigo explicar. Eu posso dizer que Deus está morto, eu posso dizer que nós o matamos, mas isso é inexplicável na vida dessas pessoas. É isso que João está dizendo. Nós falamos daquilo que sabemos. Essa ideia da palavra oikos, de economia, é a ideia de casa. A palavra oikos em grego é a palavra para casa. Nós, como igreja, como corpo. Eu sou uma testemunha ocular, e vocês são testemunhas também, porque o Espírito Santo de Deus ministrou isso no coração de vocês. Eu e você temos a fé, não uma fé abaixo, aquém da que João tinha. João foi uma testemunha ocular, um homem privilegiado e abençoado por Deus pelo que ele viu, mas eu e você podemos hoje ter a mesma fé que João teve, porque o Espírito Santo dá testemunho das coisas que João foi usado por ele para registrar e que hoje nós podemos crer. O mesmo Jesus que andou e fez o que fez diante de João, é o Jesus que está aqui comigo e com você hoje, pode transformar a minha e a sua história hoje. Ele não está longe, nós não estamos ouvindo uma coisa distante de alguém que aconteceu, mas ele vive, e ele vive hoje, perto de mim, perto de você, dentro dos nossos corações. Esse é o Jesus a quem eu e você servimos, que escolheu uma forma comum de se expressar, de se manifestar e de registrar, um homem comum, uma forma comum, deixar escrito, para que eu e você, por meio do agir do Espírito Santo de Deus, pudéssemos ser completamente transformados pelo Senhor Jesus. E eu queria apenas terminar lembrando você que o Evangelho, ele aponta para a pessoa de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, o texto que nós começamos essa série, no versículo 14 diz assim: aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória
como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Perceba, há uma coisa aqui que é muito, muito interessante, muito importante. Uma palavra nesse versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim: o verbo viveu entre nós. A palavra para viveu ali, a palavra que está no original mesmo é a palavra tabernaculou. Tabernacular tem a ver com fazer tabernáculo. O tabernáculo no Antigo Testamento ele era o quê? Numa palavra mais comum, uma tenda. Eles faziam uma tenda, montavam uma tenda e ali a presença do Senhor se manifestava. Então o que o texto está dizendo é: Jesus montou a sua tenda entre nós. Ele se manifestou como um de nós, na nossa tenda, na tenda que nós usamos, em carne. E o texto continua dizendo: e o vimos. Essa disposição de Jesus de tabernacular, de fazer uma tenda como a minha e a sua, ela só é, vamos dizer assim, claramente compreendida quando nós lemos o texto de Filipenses capítulo 2. E Filipenses capítulo 2 diz que ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Ele abriu mão da glória que lhe era devida, como Criador de todas as coisas, como a palavra, que aquele que por meio dele todas as coisas foram feitas. Nada do que existe foi feito sem que fosse por intermédio dele. Ele abriu mão de tudo isso, para que eu e você o conhecêssemos. Se Jesus é um ser misterioso, se Jesus é um ser evoluído, não, ele não é. Ele é aquele que se revela a mim e a você, de forma que eu e você o possamos compreender. Ele é aquele que se mostra a mim e a você da forma mais clara, cristalina possível, para que eu e você possamos ter um encontro com ele. Não fique buscando Jesus no mistério, porque ele não está lá. Não fique buscando Jesus nas curiosidades daqueles que acham coisas sobre Jesus. Não fique buscando conhecer Jesus na opinião de outros. Vá à fonte, vá à palavra de Deus. E o Espírito Santo, que usou esses homens para registrarem essas verdades, é o mesmo Espírito que ministra hoje ao meu e ao seu coração, para que nós tenhamos um encontro com essa pessoa. Aqueles que têm um encontro com Jesus não foram só aqueles que andaram perto dele, como aquela mulher do fluxo de sangue que o tocou, e ele diz: vi, senti que de mim saiu o poder. Não foi só essa mulher abençoada por Jesus ao ter um encontro com ele. Não foi só Jairo por ter a sua filha curada. Não foram só os discípulos por terem a sua vida transformada. Eu e você podemos ter um encontro com a real pessoa de Cristo Jesus hoje, porque ele se revelou a mim e a você. O que lemos é a verdade sobre Deus. E o que lemos não está morto em palavras, mas está vivo, e vivo entre nós. E é por isso que eu queria convidar você nesse momento a tomar uma decisão a respeito desse Cristo Jesus. Porque tomar uma decisão a respeito de Cristo Jesus, diferentemente do que muitas vezes a gente pensa, não é só eu fazer algo, eu vou à igreja, ou eu faço algo, eu ajudo tal pessoa. Isso não expressa a nossa fé em Jesus. O que expressa a nossa fé em Jesus realmente é a decisão que eu tomo no fundo do meu coração, no mais íntimo do meu ser, de ter a minha vida completamente rendida a quem Ele é e me tornar servo e Ele se tornar Senhor de mim. E Ele se tornar aquele que governa a minha vida. Porque Jesus se fez como servo, como está lá em Filipenses capítulo 2. Mas o texto termina dizendo que todo joelho se dobrará diante dEle e toda língua confessará que Ele é Senhor. E o convite que o Evangelho de João, que eu faço a você nessa noite, é para que os seus joelhos se dobrem essa noite. Porque um dia todo joelho se dobrará. Você querendo ou você não querendo. Você tendo respondido afirmativamente ou negativamente a pergunta: quem é Jesus? O seu joelho se dobrará. E o convite do Espírito Santo de Deus para você hoje é: se renda a Jesus, esse Deus maravilhoso que se revelou, plenamente homem, plenamente Deus, muito mais do que um líder religioso ou um mestre sábio, muito mais do que um mártir, alguém que deu a sua vida, abriu mão da sua glória, para que eu e você
pudéssemos reencontrar a vida. O alvo, aquilo que Jesus atingiu com a sua obra na cruz, foi restaurar a minha e a sua vida. Eu queria que você agora fizesse essa oração diante do Senhor e fosse verdadeiro em relação a qual resposta você tem dado a esse Jesus. Será que você já se rendeu de fato a Ele? Será que você já tomou uma decisão ao lado dEle e Ele tem sido o Senhor da sua vida? Ele tem sido o Senhor quando você precisa perdoar as pessoas. Ele tem sido o seu Senhor quando você precisa amar. Ele tem sido o seu Senhor quando você precisa renunciar. Ele tem sido o seu Senhor quando você precisa tomar qualquer decisão que for na sua vida. Jesus tem sido o Senhor, ou Jesus tem sido qualquer pessoa, talvez um ser evoluído, talvez um mestre sábio, talvez um grande homem, mas não tem sido quem Ele se revelou. Qual é a sua resposta para a pergunta: quem é Jesus?